Olá a todos que nos acompanham nas mídias digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seguimos na cobertura do HSM+, maior evento de gestão, liderança e inovação da América Latina, que acontece na zona sul da capital paulista, no Transamérica Expo Center. Ao meu lado, dois representantes da Omni, uma representante, a Fabiana Menezes, para falar de RH, gestão de pessoas, recursos humanos, e também do meu outro lado, Murilo Silvério, que é diretor-geral da Omni. Os cargos são grandes de respeito, então começo primeiro com o Murilo para falar um pouco sobre a empresa, também as novidades no setor de inovação, de gestão, justamente o que vocês têm falado bastante por aqui no HSM. Murilo, muito obrigado por participar conosco também. Obrigado, viu? Obrigado pela apresentação, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da Omni, né? Nós somos um banco, tá? Um banco e uma financeira focado no varejo. A gente sempre teve um foco nas classes C, D e E, a base da nossa população. Nosso principal produto hoje, e sempre foi o principal produto, é o financiamento de veículos, tá? A gente tem linhas para financiamento de veículos leves, para moto, uma linha muito legal para caminhão. Então a gente acredita muito no crédito como impulsionador da economia do país. A gente gosta muito do crédito para aquela pessoa que está precisando adquirir um veículo para poder trabalhar, para poder evoluir, para poder construir renda, né? Esse é o grande apelo da Omni. A gente consegue entender muito bem a realidade desse público. Então, hoje, enquanto a maioria dos bancos focam muito em tentar aprovar um crédito rápido, desburocratizado. A gente também quer fazer isso, mas sem perder a questão de entender a verdadeira realidade do cliente. Sem deixar de entender a história, o que está por trás daquele cliente. O que a mais que faz a gente criar esse vínculo, essa confiança com esse cliente para poder aprovar um crédito que a maioria dos bancos não aprovam. Só a Omni vai fazer o crédito para esse cliente. Tá? Então, esse é o nosso propósito, permitir que esses nossos clientes construam o sonho deles, construam a renda, melhorem de vida. Esse é o nosso grande propósito. Para isso, né, é meio que óbvio que a gente precisa fazer diferente do que todo mundo faz. Se a gente fizer igual, a gente não consegue nem se diferenciar, a gente até perde competitividade, né? E o que a gente acredita muito em como fazer isso diferente passa por inovação, passa por coisas. Então a gente fala muito, né? Está falando muito de inteligência artificial, de customer experience. A gente acredita muito sim na tecnologia, mas a gente acredita muito na tecnologia aplicada com a humanidade, de mão dada com o ser humano. A gente ainda tem na nossa operação muito contato humano, e aí nosso grande desafio é como é que a gente faz isso em escala, de forma eficiente, para a gente poder também competir, né, com os outros players que a gente tem no mercado. Então, aqui acho que a HSM ele traz uma série de insights para a gente, falando muito de inteligência artificial aqui, né, muito de inovação, muito de novas tecnologias. Para a gente é bastante importante vir aqui para esse evento, poder escutar tudo que está acontecendo de ponta e poder levar um pouquinho disso para desdobrar para dentro de casa, né? Acho que esse é para a gente o grande momento aqui. E Murilo, eu conversava com a Fabiana antes de entrarmos no ar sobre principalmente essas questões de inovação na parte de gestão, de como motivar os colaboradores e como também aprimorar uma empresa que, mesmo já sendo consolidada, toda a companhia pode ser ainda aprimorada. Então, Fabiana, gostaria que você comentasse um pouco sobre essas últimas novidades na parte de gestão, na área de recursos humanos, do RH, para também apresentar para as pessoas que nos acompanham aqui nas mídias digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e agradeço também a participação da senhora. Eu que te agradeço, obrigada pela oportunidade da gente contar um pouco sobre o que a gente vem fazendo lá dentro de casa, né? Um orgulho para a gente contar para o mundo, porque de fato a gente faz muita coisa diferente e inovadora, né? E eu acho que começando, né, pelo HSM, queria agradecer também, né, a participação aqui nossa e contar que para mim, enquanto gerente de RH, eu olho e falo, nós estamos no caminho certo, porque muito tem se discutido aqui sobre IA, obviamente, né? Mas olhando de que
não é só a IA, como o Murilo falou, a gente precisa trazer o lado humano, e a Omni tem essa cultura humana na veia, né? Então, de fato, é o que a gente acredita, que a gente faz, muito antes, né, de se falar, né, de empresas humanizadas, nós já nascemos humanizados. O nome Omni significa Omni para todas as pessoas, né? Então, lá no nascimento, há 32 anos atrás, a gente já tinha esse olhar, e a gente só vem construindo cada vez mais, né? E aí, falando em inovação, né, na área de pessoas e cultura, que é como a gente chama a área de RH lá na Omni, nós temos 2 grandes processos que a gente entende que são muito inovadores e disruptivos, né? O primeiro é o nosso modelo de carreira e sucessão, né? O nosso modelo de carreira, ele foi totalmente reinventado. Nós rasgamos o Nine Box, literalmente, né? Que é a ferramenta de avaliação, né, que nós temos mais conhecida no mundo, né? Mas lá na nossa cultura a gente entendeu que não dava mais para deixar as pessoas em quadrados, né? Não dava mais para a gente rotular as pessoas. A gente, enquanto RH, passava muito tempo, né, preparando os líderes, discutindo para que a gente chegasse no momento das reuniões, a gente estivesse lá por 5 anos, talvez uma determinada pessoa como box 1. Mas e aí, né? O que a gente faz com isso, né? E aí, depois de uma volta lá no Vale do Silício, nós voltamos, então eu, a Denise e o André. Denise é a nossa diretora de RH, o André é meu par aqui também, dentro de pessoas. Nós falamos, bom, nossa cultura permite, por que não inovar e dar um salto, né, disruptivo? E nós construímos um modelo que chama Carreira On, que é um modelo onde a gente conecta o protagonismo do colaborador com o protagonismo da companhia. E a ideia é que, por um mergulho muito profundo de autoconhecimento, esse colaborador assuma o protagonismo da sua carreira, da sua vida, e ele vá, então, guiando a sua carreira e a sua conversa com o seu gestor, que passa, então, a ter um papel de líder-mentor consciente. Isso provou para a gente que, no final, quanto mais protagonismo você oferece para as pessoas, né, mais elas próprias conseguem crescer e se desenvolver nas carreiras, né? Obviamente, né, Murilo, que lá a gente precisou fazer toda uma pavimentação, né, de contar o que é ser protagonista, né, porque na história, né, da humanidade ninguém nos deixa, né, ou não nos permite, então dar essa permissão para as pessoas também foi algo que a gente trabalhou muito, né? Mas curioso, né, que todo mundo pergunta, tá bom, Fabiana, mas e aí? As pessoas então super se avaliam, né? Porque a avaliação é responsabilidade, na avaliação não. Até vou fazer um parênteses, a gente não avalia ninguém, né? A gente, na verdade, olha para a pessoa como um ser inteiro, né? Então a gente tirou mesmo esse olhar de avaliação. E as pessoas não se superestimam, não. A gente tem muitas pessoas, na verdade, o processo inteiro mostra que a maior parte da nossa população é muito consciente. E temos até alguns casos, na minha gerência especificamente, né, contando um caso, que numa conversa eu falei, não, você não está dentro do esperado, você está bem acima do esperado, né? Então, esse olhar do líder como um mentor é algo que traz, enfim, um olhar muito grande para a gente também, né? Então, basicamente, o processo você faz um mergulho de autoconhecimento, você, enquanto colaborador, você conta um pouco qual é o seu momento, então, o que você espera da sua carreira, você quer ser promovido? Não, como eu, ano passado, ou ano retrasado, né, estive grávida, então, meu filho está com 1 ano e meio, Ravi, e aí eu estava no momento de equilibrar a minha saúde mental com a minha qualidade de vida, com o meu trabalho, então declarei isso, né? E nesse momento a gente fala das nossas moedas, o que eu espero, como eu quero me desenvolver. E aí a minha diretora, né, a Denise, ela foi me acompanhando e sendo mentora nesse processo, né? Isso tem trago reflexões e profundidade muito grande para as nossas pessoas. Então é um orgulho ter esse processo. E aí, um outro que eu acho que acompanha o Carreira On é a nossa universidade corporativa, né? Como o Murilo falou, o nosso olhar é de democratização de crédito, né? Então, a gente olhou o Carreira On, olhou o nosso negócio e falou, bom, vamos democratizar a educação também? Porque a gente acredita muito que é através da educação que a gente vai transformar, né, as nossas pessoas e os nossos clientes. Então, a universidade hoje, ela atende colaboradores internos, os nossos representantes bancários, a sociedade. E a gente falou, bom, um evento como esse, né, nós temos analistas e CEOs de empresas assistindo uma mesma palestra, por que a gente não pode ter isso dentro de casa? Então, hoje o nosso olhar para a educação é dessa forma. Então, todos os nossos programas eles são abertos para todos os nossos níveis. Obviamente que a gente tem um programa específico que é para liderança, mas esse ano, até ano que vem, na verdade, a gente está até repensando isso já, né? Com o objetivo de democratização, né? E está sendo muito legal, porque as trocas que acontecem dentro das turmas são bastante relevantes. E aí, com isso, a gente cria uma metodologia própria, então, de carreira e uma metodologia própria, né, de educação. Então,
Se quiser aprofundar depois, a gente te conta mais os detalhes, né? E fico aqui também com o convite para todos os RHs também trazerem esse olhar de inovação, né? Porque a gente fala tanto do futuro, né? Mas a gente vê ainda poucas empresas trazendo o futuro para o presente, né? Então, acho que esse é o grande convite. E amplio também essa discussão. Vocês dois falaram sobre as palestras, os eventos. Muita gente que nos acompanha pensa que uma pessoa já estabelecida, um diretor, um CEO, não precisa ver essas palestras, mas olhando pelo olhar de vocês, dá para perceber que esses encontros, principalmente que a gente tem aqui no HSM+, são muito importantes. Então, pergunto para ambos, começando com o Murilo, os principais aprendizados aqui no HSM+, que você teve, palestras que foram importantes e também encontros, já que a gente fala também de espaços que são importantes, como o C-Lounge, B2B Match, onde os C-Levels, os diretores conseguem conversar e trocar experiências. Gostaria que você começasse, Murilo. Legal. Bom, uma palestra ontem que me marcou bastante, e aí acho que é meio que óbvio para todo mundo, mas é do Yuval Harari, né? Eu acho que ele realmente é um pensador aí moderno nosso que traz uma reflexão muito legal, né? Do papel da IA e da maneira da gente lidar com ela, também os efeitos colaterais que podem acontecer, a questão de polarização, questão né, do controle da narrativa pelo ser humano, pela inteligência artificial. Acho que isso é uma discussão super importante, porque acho que o que ele traz muito, desde os primeiros livros dele, né, é o quanto a humanidade se criou em cima da capacidade de contar histórias, né? E aí no momento que você tem uma inteligência artificial que pode contar histórias, e se ela tomar conta dessa parte, dessa questão da narrativa de contar histórias, o que isso vira para a gente, né? Então isso é uma reflexão que eu acho que é super interessante ali que ele trouxe. Hoje a gente acabou de ver também o Silvio Meira falando muita coisa legal, né, dos cisnes vermelhos, como a gente se comportar quando a gente está em frente de uma disrupção tão agressiva quanto foram alguns eventos na humanidade, que está sendo agora, né, a questão da IA. Acho que ele trouxe muita reflexão legal também. E eu, logo antes de vir aqui, estava numa palestra falando um pouco dos custos do ego dentro de uma corporação, né, o quanto isso pode trazer de impacto. E que me chamou muita atenção foi uma reflexão de casos que a palestrante trouxe, inclusive, de o quanto o ego pode segurar a inovação dentro da empresa, porque inovação trata de você errar. Você não consegue inovar se você não errar. Isso é praticamente impossível, né? O ego, ele muitas vezes pede uma aceitação do outro, né? Às vezes as pessoas se prendem na questão de precisar da aceitação dos outros. E essa história de errar e a aceitação, elas são dicotômicas, porque se você erra, muitas vezes a pessoa tem a percepção que não está sendo aceita, e aí então ela prefere não inovar a errar. Então, o quanto isso pode ser maléfico para a empresa, né? Acho que essas reflexões é muito bom para a gente ficar na cabeça e tentar disseminar um pouco, porque às vezes isso vai passando desapercebido e a gente não para, né? Você no dia a dia ali na correria, você não para refletir um pouco, para pensar. Eu acho que essas 3 coisas foram as mais legais aqui que eu estou levando. Ótimo, obrigado, Murilo. Estendo a pergunta para você também, Fabiana. Os principais aprendizados aqui, imagino que muitas coisas semelhantes, mas queria ouvir da senhora também. Sim, acho que a HSM+, ela coloca um triplex na nossa cabeça para a gente pensar, né, no final das contas, né? Mas, obviamente, o Harari, né, enfim, né, é uma personalidade, enfim. Mas o que me chamou muita atenção, né, na fala dele é o quanto que ele consegue transitar pelo lado sutil e pelo lado concreto ao mesmo tempo, né? E provocando muito a gente que temos tecnologia o suficiente para mudar o mundo, mas será que temos humanidade, né? Então ele vai muito para esse lugar, né, também. E ele fala muito da importância da nossa coerência, né? E aí quando ele fala da coerência, né, porque ele diz, bom, você precisa ter a coerência da sua intenção, do que você pensa, precisa ter a coerência, né, do coração, que ele chama, e da ação. E aí me remeteu, Murilo, nosso modelo de liderança, né, que é o pensar, sentir e agir, que é tudo que a gente acredita na Omni. Então, se você não está coerente, né, você de fato não vai conseguir ter uma humanidade que o mundo precisa, né? E aí ele provoca muito de que isso precisa começar com a gente, né? E eu acho que essa discussão, ela foi ampliada por diversas palestras que eu assisti também, né? Uma outra também que me chamou bastante a atenção
foi do Renan e do Dante, né? O Renan e o Dante, eles trouxeram uma visão muito prática, né, e concretizada através do livro deles, onde eles contam que o bobo da corte, na verdade, né, vai navegando ali pelo livro, contando as histórias, né, de fábulas corporativas, né, e no final eles só falaram de que a gente precisa ser seres humanos melhores, que a gente precisa cooperar, que a gente precisa confiar nas pessoas, que a gente precisa escutar mais. Então, é muito legal um evento como esse olhar que a gente precisa resgatar a humanidade e trazer essas discussões para a pauta. Fabiana, Murilo, agradeço muito pela presença de vocês aqui no nosso cubo de conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E faço o convite, porque essa não é a única entrevista que temos aqui no nosso cubo de conteúdo, para todo mundo que quiser acompanhar as outras entrevistas, os outros conteúdos, as outras entradas ao vivo, todas elas estão à sua disposição nos canais digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação.